Quando cheguei à minha casa de praia naquela sexta-feira à tarde, Chloe já estava no terraço, dando ordens a 3 operários como se fosse dona do lugar. Ela não me cumprimentou. Nem sequer virou a cabeça quando o carro parou em frente à entrada. Apenas ergueu a mão, apontando para a cozinha, e gritou algo sobre o azulejo precisar chegar antes de segunda-feira. Senti um arrepio percorrer minha espinha, que nada tinha a ver com a brisa do mar. Saí do carro devagar, observando. A porta da frente estava escancarada. Havia sacos de cimento empilhados ao lado dos meus vasos de gerânios, aqueles que plantei com minhas próprias mãos 5 anos atrás. O som de uma furadeira cortava o ar, vindo de algum lugar dentro da casa. Minha casa. A casa que comprei depois de 40 anos trabalhando em turnos duplos como enfermeira no Hospital Geral. A casa que paguei com o suor do meu rosto depois que meu marido morreu e me deixou apenas com dívidas e promessas quebradas. Chloe finalmente me viu. Ela sorriu, aquele sorriso que sempre me deixava nervoso. Largo demais. Perfeito demais. Olga, que bom que você está aqui, disse ela, como se estivesse me fazendo um favor ao reconhecer minha presença em minha própria propriedade. Matthew está lá dentro supervisionando a cozinha. Você vai ver. Vai ficar lindo. Não respondi. Caminhei em direção à entrada, sentindo minhas pernas de 71 anos protestarem a cada passo. Eu havia dirigido 4 horas da cidade especificamente para descansar, para ouvir as ondas, para ficar sozinha com meus pensamentos e minhas lembranças. Sonhei com esta semana por meses, planejei cada detalhe, as caminhadas matinais na praia, os livros que lera na rede, o silêncio de que tanto precisava depois de um ano exaustivo. O que encontrei lá dentro me deixou sem fôlego. A cozinha não existia mais, ou melhor, existia pela metade. Os armários que eu havia instalado 3 anos atrás tinham sido arrancados das paredes. O piso de azulejo que eu havia escolhido com tanto cuidado estava coberto de poeira e detritos. As paredes exibiam enormes buracos onde antes ficavam os quadros das minhas aulas de arte de quinta-feira à tarde. A geladeira estava no meio da sala de estar, desligada da tomada, com a porta entreaberta. O cheiro de mofo e cimento fresco me atingiu como um tapa. O que é isso? Minha voz saiu mais calma do que eu esperava, quase um sussurro. Matthew surgiu do corredor, meu filho, 45 anos e ainda com aquele olhar de criança esperando que a mãe resolvesse tudo. Só que agora havia algo diferente em seus olhos. Algo duro. Mãe, é uma surpresa. Bem, foi uma surpresa. Ele limpou as mãos na calça, deixando marcas de poeira cinza. Estamos reformando. Eu e a Chloe decidimos que é hora de modernizar tudo. Esta cozinha já estava velha demais. Você decidiu? Repeti. A palavra ficou pairando no ar entre nós. Sim, e não só a cozinha. Ele caminhou em direção às escadas e eu o segui, sentindo meu coração acelerar. Subimos. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. Quando chegamos ao segundo andar e ele abriu a porta do quarto principal, meu quarto, tive que me segurar no batente para não cair. A cama havia sumido. O armário que pertencia à minha avó, aquela relíquia de madeira entalhada que sobrevivera a 3 gerações, tinha sido levado sabe-se lá para onde. As paredes estavam meio pintadas de um verde-menta que eu jamais teria escolhido. Havia ferramentas por toda parte, fios pendurados no teto e um cheiro forte de tinta fresca que me deixou tonta. Onde está minha cama? Onde estão minhas coisas? Nós os colocamos temporariamente no quartinho no final do corredor. Matthew nem estava olhando para mim. Ele estava checando algo no celular, digitando uma mensagem. Nós só precisamos deste quarto principal para algo importante. Para quê? A pergunta saiu com mais força do que eu pretendia. Foi então que ele disse. Quando ele pronunciou as palavras que mudariam tudo. Eu e a Chloe vamos nos mudar para cá definitivamente com a Glória, a mãe dela e o pai dela. Eles precisam de um lugar melhor, e esta casa é grande o suficiente. Estamos ampliando os cômodos e modernizando tudo. Vai ser perfeito para todos. Fiquei imóvel, paralisada. As palavras ecoavam na minha cabeça, mas não conseguiam formar um pensamento coerente. Morar definitivamente com os pais da Chloe. Esta é a minha casa, Matthew. Eu sei, mãe, mas também a propriedade da família.
Está na hora de vocês compartilharem. Você tem seu apartamento na cidade. Não precisa de 2 propriedades. Nós precisamos. A Chloe está cansada do barulho da cidade. E a Glória merece passar seus últimos anos à beira-mar. Ela tem 73 anos, 2 anos a mais que você. Você não acha que ela merece? Havia tanta lógica distorcida em suas palavras que, por um instante, ele quase me convenceu. Quase. Até que vi a expressão em seu rosto, aquela mistura de determinação com algo que parecia perigosamente com indiferença. Ele não estava pedindo minha permissão. Estava me informando de uma decisão já tomada. Você não me consultou porque eu sabia que você diria não. Você sempre diz não quando se trata de ajudar a família. Você sempre foi assim, mãe. Egoísta com as suas coisas. A palavra me atingiu como uma facada. Egoísta. Eu, que trabalhei até minhas mãos tremerem de exaustão. Eu, que paguei toda a faculdade dele enquanto ele mudava de curso 3 vezes. Eu, que emprestei dinheiro para a entrada do carro dele 2 anos atrás e ele nunca me pagou de volta. Egoísta. Descia as escadas devagar. Cada passo era um esforço consciente para não tremer, para não me deixar cair. Chloe ainda estava lá fora, agora ao telefone, rindo. Ouvi-a dizer algo sobre finalmente termos o espaço que sempre quisemos e que a velha vai ter que se acostumar. Entrei no que restava da sala de estar. Sentei-me na única poltrona que não tinham movido, aquela poltrona verde-oliva onde meu marido costumava cochilar nas tardes de domingo assistindo futebol. Fechei os olhos. Respirei fundo 1, 2, 3 vezes. Ao abri-los, meu olhar recaiu sobre minha bolsa, sobre a pasta de documentos vitais que sempre carregava comigo. Aquela pasta onde guardava todos os papéis importantes, escrituras, testamentos, contratos, procurações, tudo perfeitamente organizado e atualizado. Porque, depois de 40 anos no sistema de saúde, aprendi que a vida pode mudar em um segundo e é melhor estar preparado. Peguei meu celular. Procurei um nome nos meus contatos. Gregory, meu advogado há 15 anos, o homem que me ajudou com toda a papelada quando comprei esta casa, quando atualizei meu testamento, quando me certifiquei de que todas as propriedades estivessem exclusivamente em meu nome depois de descobrir as dívidas que meu marido escondeu por anos. Disquei. 3 toques. 4. Olga, que prazer receber notícias suas. Como vai, Gregory? Preciso que você venha à casa de praia amanhã de manhã, bem cedo. Traga as escrituras do imóvel e o testamento. Tudo. Houve uma pausa. Gregory me conhecia bem. Ele sabia que, se eu ligasse para ele numa sexta-feira à tarde pedindo algo urgente, era porque a situação exigia. Aconteceu alguma coisa? Sim, respondi, olhando para o convés onde Chloe ainda ria, alheia ao que estava prestes a acontecer. Mas isso não vai mais acontecer. Desliguei. Guardei o telefone. Fiquei sentada na minha poltrona, cercada pelo desastre que haviam feito do meu refúgio, meu santuário, o lugar que construí com décadas de esforço. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu não confrontei ninguém naquela noite. Eu apenas esperei. Porque aprendi algo em 71 anos de vida: a vingança servida com fervor queima quem a pratica. Mas a vingança servida com absoluta frieza, com precisão cirúrgica, essa destrói sem deixar vestígios de quem a infligiu. Matthew desceu 1 hora depois. Ele me disse que havia preparado o quartinho para mim, que minhas roupas estavam em caixas porque precisavam do closet principal para as coisas de Chloe e Glória. Ele me entregou uma chave nova. É para o quarto no final do corredor, mãe. Colocamos uma fechadura para que você tenha privacidade. Peguei a chave sem dizer nada. Subi. O quarto dos fundos tinha pouco mais de 3 metros por 3. Uma cama de solteiro encostada na parede. Minhas coisas em caixas de papelão. Uma pequena janela que dava para o estacionamento, não para o mar. Deitei-me na cama, completamente vestida. Olhei para o teto. Ouvi as ondas ao longe, aquele som que sempre me acalmava. Mas naquela noite, ele só me fez lembrar de tudo que estavam tentando me tirar. Fechei os olhos e pensei no amanhã, na chegada de Gregory às 6 da manhã, nos documentos que assinaria, nas ligações que faria.
Pela primeira vez em horas, senti algo próximo à paz. Acordei às 5 da manhã, não porque quisesse, mas porque meu corpo estava acostumado aos turnos do hospital há décadas. Lá fora, ainda estava escuro. Eu conseguia ouvir o mar. Aquele murmúrio constante que costumava me acalmar agora soava como uma testemunha silenciosa de tudo que eu havia perdido em menos de 24 horas. Levantei-me devagar. Meus joelhos protestaram como sempre. 71 anos não perdoam, não importa quanta yoga você faça ou quantas vitaminas tome. Abri uma das caixas de papelão onde tinham jogado minhas roupas. Encontrei uma calça cinza e uma blusa branca. Vesti-me em silêncio, ouvindo. A casa estava completamente silenciosa. Matthew e Chloe estavam dormindo no quarto de hóspedes do primeiro andar, aquele que eu sempre reservava para visitantes importantes. Agora, eles o haviam tomado como se fosse deles. Desci as escadas, evitando o terceiro degrau, aquele que sempre rangia, um hábito dos meus anos como enfermeira noturna, quando aprendi a me mover sem fazer barulho para não acordar os pacientes. Cheguei à sala de estar. O desastre ainda estava lá, claro, os destroços, a poeira, a geladeira ainda no meio de tudo. Mas havia algo diferente. Sobre a mesa de jantar, aquela mesa de madeira que comprei no mercado de antiguidades há 10 anos, havia papéis. Muitos papéis. Aproximei-me. Eram orçamentos, estimativas de empreiteiros, designers de interiores, lojas de móveis. Analisei os números e senti o ar me faltar. $120 mil. Esse era o custo total da reforma que haviam planejado. $120 mil que planejavam gastar na minha casa sem me consultar, sem minha autorização, sem minha assinatura. Havia algo mais. Uma pasta vermelha sob as aspas. Abri-a. Dentro, encontrei um documento legal, parcialmente preenchido, uma procuração. Meu nome estava escrito no cabeçalho como outorgante e o nome de Matthew como procurador. As seções descreviam permissões para vender, reformar, hipotecar e administrar propriedades. A data estava em branco. O espaço para assinatura também. Encarei aquele papel por longos minutos. Então entendi todo o plano. Eles não queriam apenas se mudar para minha casa. Queriam que eu assinasse um documento que lhes daria controle total sobre todas as minhas propriedades. E provavelmente esperavam que eu fizesse isso sem ler, confiando cegamente no meu filho, como sempre fiz. Peguei meu celular e tirei fotos dos orçamentos, da procuração, de cada página. Depois, coloquei tudo de volta exatamente como estava. Às 5h40, Gregory chegou. Ouvi sua caminhonete estacionar lá fora. Saí antes que ele pudesse bater na porta. O céu começava a clarear com tons de laranja e rosa. Estava frio. Me enrolei no suéter que havia trazido. Bom dia, Olga. Gregory tinha 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e aquela expressão séria de quem viu muitas famílias destruídas pelo dinheiro. Ele carregava uma pasta de couro marrom. O que aconteceu? Contei-lhe tudo, cada detalhe. Enquanto eu falava, ele abriu a pasta e tirou documentos, os mesmos documentos que eu havia assinado anos atrás, quando decidi que ninguém jamais controlaria minha vida ou meus bens novamente. Deixe-me ver se entendi corretamente, disse Gregory quando terminei. Seu filho e a esposa dele começaram uma reforma na sua propriedade sem o seu consentimento por escrito. Eles estão planejando se mudar permanentemente sem a sua autorização, e você encontrou uma procuração que eles esperam que você assine. Isso mesmo. Você sabe o que isso significa legalmente? Você me diz. Significa que eles cometeram invasão de propriedade, danos à propriedade sem a autorização do proprietário e possivelmente tentativa de fraude, caso planejem que você assine essa procuração sob falsos pretextos. Ele tirou mais papéis da pasta. Tenho as escrituras aqui. Tudo está exclusivamente em seu nome. Nem Matthew nem ninguém mais tem qualquer direito legal sobre esta casa. Posso emitir uma ordem de despejo imediata. Eles têm que sair em 48 horas. Faça isso. Olga. Pense bem. Ele é seu filho. Já pensei nisso a noite toda, durante cada minuto que passei trancado naquele quartinho enquanto eles planejavam roubar o que me levou 40 anos para construir. Minha voz não tremeu. Faça isso, Gregory.
Agora. Ele assentiu com a cabeça. Tirou o laptop da pasta. Durante a hora seguinte, enquanto o sol terminava de nascer e a casa permanecia em silêncio, Gregory redigiu os documentos: ordem de despejo, queixa por danos à propriedade privada, pedido de liminar para interromper a obra, tudo com o selo oficial, com as leis citadas, com os prazos definidos. Preciso que um oficial de justiça entregue isso pessoalmente, eu disse. Hoje, esta manhã. Eu posso fazer as ligações. Tenho contatos no tribunal. Se eu explicar que é urgente, eles podem vir antes do meio-dia. Não, eu disse. Quero que seja às 6 horas da manhã de amanhã, sábado. Gregory olhou para mim com aquela expressão que reservava para seus clientes mais determinados. Você quer que eles acordem com a notícia exatamente da mesma forma que arruinaram minhas férias, chegando sem avisar e destruindo minha casa. Você quer que eles sintam essa mesma invasão, essa mesma falta de controle. É possível. Mas Olga, quando isso acontece, não há volta. Relações familiares? Não há mais nenhum laço familiar para salvar, interrompiu, acabou quando meu filho me chamou de egoísta por não querer abrir mão do que me custou uma vida inteira para conquistar. Quando a esposa dele falou de mim como se eu fosse um fardo. Quando eles planejaram me fazer assinar documentos para tirar o controle dos meus bens. Gregory ficou em silêncio por um momento. Então fechou o laptop. Muito bem. Eu farei as ligações. Os policiais estarão aqui amanhã às 6 horas em ponto. Também vou notificar a construtora para que interrompa imediatamente toda a obra, sob pena de enfrentar um processo judicial. E vou solicitar uma vistoria para calcular a indenização que Matthew terá que pagar a vocês. Indenização pelos danos materiais, os armários destruídos, o piso danificado, as paredes. Tudo tem um custo. E legalmente, ele é responsável por pagar por isso. Algo se agitou dentro de mim. Não era alegria. Não era satisfação. Era simplesmente a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Que depois de uma vida inteira me colocando em último lugar, depois de anos me sacrificando pelos outros, eu finalmente estava escolhendo a mim mesma. Faça tudo. Gregory saiu às 7h30. Pedi a ele que usasse a entrada lateral para que Matthew e Chloe não o vissem. Eu não queria que eles suspeitassem de nada ainda. Voltei para dentro de casa. Subi até o quartinho. Sentei na cama e esperei. Às 8 horas, ouvi movimento no andar de baixo. Passos, vozes. Matthew ao telefone com alguém, provavelmente os funcionários, dando instruções para o dia. Chloe rindo de alguma coisa. O som da cafeteira. Desci às 8h30. Quando entrei na cozinha improvisada que haviam montado num canto da sala de estar, Chloe estava servindo café numa das minhas canecas favoritas, aquela de cerâmica branca com flores amarelas que comprei na minha última viagem a Asheville. Bom dia, Olga. Dormiu bem? Perguntou ela sem realmente olhar para mim, concentrada no celular. Perfeitamente, menti. Matthew entrou. Ele vestia uma camisa amarrotada e tinha a expressão de quem estava dormindo profundamente 5 minutos antes. Mãe, preciso falar com você sobre algo importante. Diga-me. Precisamos que você assine alguns documentos. É para agilizar o trabalho, para que os empreiteiros possam fazer alterações sem precisar consultá-lo sobre cada detalhe. É apenas uma formalidade, mas legalmente eles precisam da sua autorização como proprietário. Ali estava o momento que eu havia previsto. Caminhei até a mesa onde os papéis da noite anterior ainda estavam. Sábado de manhã. Peguei a pasta vermelha. Abri-a, retirei a procuração em branco. Você está falando disso? A expressão de Matthew mudou por apenas um segundo, mas eu vi, surpresa, desconforto. Então ele tentou sorrir. Sim, exatamente. É só para facilitar as coisas. Não precisa se preocupar com nada. Não precisa se preocupar. Mostrei o papel para ele. Isso não é uma autorização de trabalho, Matthew. É uma procuração completa que lhe daria controle sobre todas as minhas propriedades, para vender, hipotecar, administrar tudo. Mãe, não é assim. O advogado disse que era necessário. Silêncio. Chloe parou de olhar para o celular. Matthew ficou paralisado.
Não há advogado nenhum, não é? Minha voz permaneceu calma. Perigosamente calma. Vocês mesmos redigiram isso. Baixaram o modelo da internet e acharam que eu assinaria sem ler porque confio em vocês. Não é bem assim. Não vou assinar nada e quero que o trabalho pare hoje. Mãe, nós já investimos dinheiro nisso. Já pagamos os depósitos. Com que dinheiro, Matthew? Diga-me. Com que dinheiro você pagou $120.000 em reformas? Seu rosto empalideceu. Como você sabe esse valor? Porque, ao contrário de você, eu leio os jornais que estão na minha própria casa. Chloe interveio então. Sua voz havia perdido toda a sua doçura. Olga, não seja tão dramática. Nós só queremos melhorar a casa. Deixá-la mais moderna, mais habitável. Quando Glória e meu pai se mudarem para cá, eles vão precisar de conforto. Ninguém vai se mudar para cá. Essa decisão não cabe a você tomar sozinho. Sim, é. É a minha casa. Chloe bateu a caneca na mesa. Você é incrivelmente egoísta. Você tem 2 propriedades e se recusa a compartilhar uma. Glória é mais velha que você. Ela tem problemas de saúde e merece morar em um lugar decente. Então você compra uma casa para Glória. Não temos condições de comprar uma casa na praia. Nem todos nós tivemos a sorte de conseguir imóveis quando eles eram baratos. Não foi sorte. Foi trabalho. 40 anos de trabalho. Virei-me e subi as escadas. Consegui ouvi-los conversando lá embaixo, suas vozes se elevando, discutindo sobre o que fazer agora, sobre como me convencer. Eu não me importava. Entrei no pequeno quarto. Tranquei a porta. Sentei-me na cama e fiquei olhando para o teto. Amanhã, às 6 horas da manhã, tudo mudaria. E, pela primeira vez em muito tempo, eu estaria no controle dessa mudança. O resto da sexta-feira transcorreu com uma tensão tão palpável que dava para cortar com uma faca. Matthew e Chloe falavam em voz baixa sempre que eu aparecia. Os trabalhadores chegaram às 10 horas da manhã, e Chloe teve que pedir que esperassem, pois havia um pequeno problema com as licenças. Os homens ficaram do lado de fora, fumando, olhando para seus celulares, recebendo por hora para não fazer nada. Passei quase o dia todo no meu quarto. Li, ou pelo menos tentei, as palavras se embaralhavam na página. Minha mente estava em outro lugar, repassando cada detalhe do que estava por vir. Gregory havia me enviado uma mensagem confirmando tudo. Os oficiais de justiça chegariam exatamente às 6 horas da manhã de sábado. Trariam a ordem de despejo, a notificação para interromper a construção e os documentos da ação judicial, tudo legal, tudo irreversível. Às 3 da tarde, ouvi uma batida na minha porta. Era Matthew. Mãe, podemos conversar? Não era uma pergunta. Abri a porta. Ele entrou e sentou-se na única cadeira do cômodo, uma velha cadeira de madeira que ficava na garagem. Parecia cansado. Tinha olheiras profundas. Eu sei que você está chateada, ele começou. E eu entendo. Deveríamos ter consultado você antes de começar o trabalho. Isso foi um erro. Permaneci de pé, encostado na parede, esperando. Mas você precisa entender a nossa situação. Eu e a Chloe moramos nesse apartamento pequeno há anos. Não podemos ter filhos lá. Não tem espaço. E a Glória está com a saúde muito debilitada. Os médicos dizem que o ar do mar ajudaria com os problemas respiratórios dela. Pensamos que seria perfeito, que todos sairiam ganhando. Todo mundo ganha quando estou trancado em uma sala de 9x9? Perguntei. Não seria para sempre, apenas até você se acostumar. Depois poderíamos fazer um cronograma, revezando. Você vem em alguns meses, nós em outros. Esta casa é minha, Matthew. Não precisa haver turnos. Mas um dia será minha, não é? Quando você se for, esta casa será minha herança. Por que não começar a aproveitá-la agora? Essas palavras pairavam no ar. Quando eu me for, como se ele estivesse apenas esperando que eu morresse para poder tomar o que era meu. Como se minha vida fosse apenas um obstáculo entre ele e seus planos. Saia do meu quarto, eu disse baixinho.
Mãe, seja razoável. Saia daqui agora. Ele se levantou. Havia algo em seus olhos, algo entre frustração e desprezo. Ele saiu sem fechar a porta. Eu a fechei atrás dele e a tranquei novamente. Eu mal jantei naquela noite. Desci às 8 horas, fiz um chá e voltei para cima. Da minha janela, eu conseguia ver a caminhonete do Matthew estacionada lá fora. As luzes da casa ainda estavam acesas. Eu ouvia as vozes deles, abafadas, constantes, planejando, sempre planejando. Fui para a cama cedo, mas não consegui dormir. Olhei para o relógio a cada hora, 23 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas. Às 3 horas, finalmente adormeci num sono inquieto, repleto de imagens confusas, meu marido, a casa quando a comprei, vazia e cheia de possibilidades, Matthew quando criança, antes de se tornar isso. Acordei às 5h30, meia hora antes da chegada dos policiais. Vesti-me com cuidado, calça preta, blusa cinza, o suéter que minha irmã me deu 2 natais atrás. Pentei o cabelo. Olhei-me no espelho. A mulher que me encarava tinha 71 anos, rugas ao redor dos olhos, manchas da idade nas mãos. Mas ela também tinha algo mais: determinação, força, dignidade. Desci as escadas. A casa estava escura e silenciosa. Preparei um café na cafeteira improvisada que haviam instalado. Sentei-me na poltrona verde-oliva e esperei. Às 6 horas em ponto, ouvi os veículos. 2 SUVs estacionaram em frente à casa. Via as luzes pela janela. 4 pessoas saíram, 2 oficiais de justiça uniformizados e 2 testemunhas, conforme exigido por lei. Eles carregavam pranchetas, câmeras e tablets. Abri a porta antes que eles batessem. Bom dia. Eu estava te esperando. O oficial superior, um homem na casa dos 50 anos com bigode grisalho, assentiu com a cabeça. A senhora é a senhora Olga, proprietária desta residência? Sim. Temos documentos legais que precisam ser entregues ao senhor Matthew e à senhora Chloe. Eles estão na propriedade? Eles estão dormindo lá em cima. Preciso que você os acorde, por favor. O aviso precisa ser feito pessoalmente. Subi as escadas. Meu coração batia forte, mas meus passos eram firmes. Cheguei ao quarto de hóspedes onde eles estavam dormindo. Bati na porta 1, 2, 3 vezes. O que foi? Perguntou Matthew com a voz rouca, como se estivesse meio adormecido. Preciso que você desça. Há pessoas aqui que precisam falar com você. O quê? Que horas são? 6 horas da manhã. Desça aqui agora. Ouvi movimento lá dentro. Murmúrios. Chloe perguntando o que estava acontecendo. Esperei lá em cima até que elas saíssem, ambas de pijama, cabelos despenteados, com expressões de confusão e irritação. Descemos juntos as escadas. Quando Matthew viu os policiais na sala de estar, parou abruptamente. O que é isso? O policial deu um passo à frente. Você é Matthew, filho da senhora Olga? Sim, mas... Tem uma ordem de despejo emitida pelo Tribunal Civil. Você e qualquer pessoa sob sua responsabilidade tem 48 horas para desocupar esta propriedade. Aqui está a documentação oficial. Ele lhe entregou um envelope grosso. Matthew o pegou com as mãos trêmulas. Abriu-o. Começou a ler. Seu rosto passou da confusão à descrença e, finalmente, à fúria. Isso é uma loucura. Mãe, o que você fez? Estou protegendo o que é meu. Eu sou seu filho e esta é a minha casa. Uma casa que você decidiu destruir sem a minha permissão. Chloe começou a chorar, não lágrimas silenciosas, mas soluços dramáticos e exagerados. Não consigo acreditar nisso. Como vocês puderam fazer isso conosco? Íamos trazer a Glória para cá. Prometemos a ela uma vida melhor. Esse não é o meu problema, eu disse, e as palavras saíram mais frias do que eu esperava. O policial prosseguiu. Também obtive uma ordem de paralisação da construção. Qualquer reforma, construção ou modificação deve ser interrompida imediatamente. A senhora Olga apresentou uma queixa por danos à propriedade privada.
Um inspetor estará aqui na segunda-feira para avaliar os danos e determinar a indenização correspondente. Compensação? Matthew olhou para mim como se não me conhecesse. Vocês vão nos processar? A própria família de vocês? Não existe mais família, respondi. Isso ficou claro quando encontrei a procuração que você planejava me fazer assinar. Quando você me chamou de egoísta por não querer abrir mão do que levei 40 anos para conquistar. Isso é um erro. Podemos corrigir isso. Podemos conversar. Não há mais nada a discutir. Você tem até segunda-feira às 6 horas da manhã para sair. Os oficiais terminaram de entregar todos os documentos. Tiraram fotos da casa, dos danos, da obra inacabada. Pediram para Matthew e Chloe assinarem os comprovantes de recebimento. Tudo estava documentado, legal, irreversível. Quando eles saíram, Matthew ficou parado no meio da sala de estar, segurando os papéis, olhando para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes: ódio. Puro ódio. Você vai se arrepender disso, disse-lhe em voz baixa e tensa. Eu não acho. Todos vão saber que tipo de mãe você é. Que tipo de pessoa sem coração joga o próprio filho na rua. Você não está na rua. Você tem seu apartamento. Você tem sua vida. A única coisa que você não tem é a minha casa. Chloe ainda chorava, agora sentada no chão, abraçando os joelhos. Prometemos a Glória, o que vamos dizer a ela? Já vendemos alguns dos nossos móveis para pagar os depósitos da obra. Algo nessa frase me chamou a atenção. Você vendeu seus móveis para pagar pela obra? Matthew não respondeu. Ele desviou o olhar. Com quanto dinheiro você planejava terminar a reforma? O orçamento totaliza $120 mil. Silêncio. Então eu entendi. Eles nunca tiveram o dinheiro. O plano era começar a obra e depois me convencer a pagar ou a assinar aquela procuração para que pudessem hipotecar minha casa e conseguir o dinheiro. Tudo tinha sido uma armadilha desde o início. Saia da minha frente, eu disse finalmente. Arrumem suas coisas e vão embora hoje. Não quero ver vocês aqui nem mais um minuto. Temos 48 horas, disparou Matthew. Legalmente, sim. Mas moralmente, você não é mais bem-vindo aqui. Subi para o meu quarto e tranquei a porta. Sentei-me na cama e, finalmente, depois de 2 dias me segurando, deixei as lágrimas caírem. Eu não chorava por eles. Eu chorava pela família que eu pensava ter, uma família que nunca existiu de verdade. Não saí do meu quarto o dia todo. Ouvi o vai e vem de Matthew e Chloe, seus passos pesados subindo e descendo as escadas, o som de caixas sendo arrastadas, portas batendo. Às vezes, ouvia Chloe ao telefone, sua voz cortante atravessando as paredes. Palavras como cruel, injusta, velha ingrata chegavam até mim em fragmentos. Eu não ligava. Eu havia cruzado uma linha. E não havia como voltar atrás. Pela primeira vez na vida, escolhi minha paz em vez da aprovação dos outros. E mesmo que doesse, mesmo que eu sentisse aquele vazio no peito que vem com as despedidas finais, eu também senti algo mais, algo leve. Liberdade. Às 5 da tarde, bateram na minha porta. Era Matthew de novo. Mãe, preciso falar com você. Por favor. Sua voz soava diferente e mais suave, quase suplicante. Não respondi. Ouvi-o esperar alguns segundos e depois se afastar. Seus passos foram se perdendo escada abaixo. Quando escureceu, finalmente desci as escadas. A casa estava estranhamente silenciosa. Fui até a cozinha improvisada, preparei uma xícara de chá e sentei na minha poltrona. De lá, eu conseguia ver a caminhonete do Matthew carregada de malas e caixas. Chloe estava sentada no banco do passageiro, olhando fixamente para o celular, iluminado pela tela. Matthew saiu de casa com outra caixa. Ele me viu na poltrona. Ele parou. Estamos quase terminando. Partiremos esta noite. Assenti com a cabeça sem dizer nada. Chloe está arrasada. Os pais dela também. Tivemos que dizer para Glória que a casa não estava mais disponível. Ela chorou por 1 hora. Nunca esteve disponível, Matthew. Porque nunca foi seu, para começo de conversa.
Sabe qual é a pior parte de tudo isso? Ele deu um passo à frente. Eu pensei que você fosse diferente. Pensei que, apesar de tudo, minha mãe fosse uma boa pessoa. Mas descobri que você só se importa consigo mesma. Só me importo comigo mesma. Coloquei a xícara de chá sobre a mesa. Trabalhei em turnos duplos durante anos para pagar sua faculdade. Emprestei $30.000 para o seu carro, que você nunca me devolveu. Paguei seu casamento quando você disse que não tinha dinheiro suficiente. E agora, por que não vou deixar você roubar minha casa? Sou egoísta. Não estávamos roubando nada. Só queríamos compartilhar. Compartilhar é pedir permissão. O que você fez foi uma invasão. Chame como quiser. Ele ergueu a caixa novamente. Mas não pense que acabou. Todos vão saber o que você fez. Seus amigos, os vizinhos, a família. Eles vão saber que tipo de pessoa você é. Diga a eles o que quiser, Matthew. A verdade sempre vem à tona. Ele saiu sem dizer mais nada. 10 minutos depois, ouvi o motor do caminhão. Via as luzes traseiras desaparecerem na estrada. E então, pela primeira vez em 2 dias, a casa ficou completamente silenciosa. Minha casa. Meu espaço. Meu novamente. Fiquei acordada até tarde, percorrendo os cômodos, o quarto principal destruído, com paredes meio pintadas e buracos no gesso, a cozinha sem armários, com fios pendurados e o piso arrancado. Mentalmente, calculei os prejuízos, não apenas o custo do reparo, mas também o tempo, o esforço para encontrar os trabalhadores certos, para supervisionar cada detalhe. Mas valeu a pena. Tudo valeu a pena se isso significasse recuperar minha paz. No domingo, acordei com o som das ondas. Abri todas as janelas. Deixei o ar fresco do mar entrar. Liguei para Gregory. Como você está? Perguntou ele. Melhor. Eles foram embora. Matthew e Chloe partiram ontem à noite. Não esperaram as 48 horas. Ótimo. O inspetor virá amanhã, segunda-feira, às 9 horas. Ele documentará tudo. Depois, poderemos prosseguir com o processo por danos. Quanto você acha que vai custar? É difícil dizer sem a avaliação. Mas, com base no que você me contou, entre 15 e 20 mil dólares, facilmente. Aqueles armários planejados que você tinha eram caros. O piso de azulejo também. Sem falar nos danos estruturais nas paredes. 20 mil dólares. Uma quantia que Matthew não tinha. Uma dívida que o perseguiria por anos. Por um instante, senti uma pontada de culpa, mas logo me lembrei da procuração, dos planos de hipotecar minha casa sem meu conhecimento, do jeito como falavam de mim como se eu fosse um fardo. A culpa desapareceu. Prossiga com tudo, Gregory. Quero que lhes paguem até o último centavo. Sim, eu vou. Também quero recomendar algo. Atualize seu testamento agora. Deixe tudo bem claro e específico. Está tudo já registrado em nome da Fundação de Enfermeiras Aposentadas. Eu sei, mas vamos adicionar cláusulas mais rigorosas, especificando que nenhum membro da família poderá contestar o testamento. Que qualquer tentativa de fazê-lo resultará em desqualificação automática. Existem maneiras legais de proteger seus desejos. Faça isso. Custe o que custar. Desliguei o telefone e fui até o convés. O mar estava calmo, brilhando sob o sol da manhã de domingo. Pela primeira vez em dias, permiti-me simplesmente estar ali, respirando, existindo sem tensão. Meu telefone tocou. Um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Olga. Era uma voz feminina, mais velha, com um sotaque parecido com o meu, mas mais rouco. Quem está falando? É a Glória, a mãe da Chloe. Meu corpo se retesou imediatamente. Como você conseguiu meu número? Isso não importa. Preciso falar com você, de mulher para mulher, de mãe para mãe. Não temos nada para conversar. Por favor, me escute por um minuto. Sua voz parecia cansada, fraca. Eu sei o que aconteceu. Sei que Matthew e Chloe cometeram erros, mas eu não tive nada a ver com isso.
Sou apenas uma mulher doente que sonhava em passar seus últimos anos à beira-mar. Lamento pela sua situação, mas isso não é da minha responsabilidade. Tenho 73 anos, problemas cardíacos, asma. Os médicos dizem que o ar da cidade está me matando. Quando Chloe me disse que eles tinham conseguido uma casa na praia, achei que fosse um milagre. Vendi minhas poucas coisas. Disse aos meus amigos que ia me mudar. E agora? E agora você precisa encarar o fato de que sua filha mentiu para você. Que ela lhe prometeu algo que nunca lhe foi dado. Você é muito cruel. Não, Glória. Sou realista. E estou cansada de pessoas me pedindo para me sacrificar por problemas que elas mesmas criaram. Um dia você vai ficar velho, doente, necessitado, e aí você vai entender. Já estou velha, Glória. Já estou na idade em que as doenças chegam sem avisar. Mas a diferença é que trabalhei a vida toda para poder cuidar de mim mesma, para não ter que depender de ninguém nem pedir a ninguém que me desse o que não lhes pertence. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de raiva. Como Glória se atreve a me ligar, tentando me fazer sentir culpada por não doar todas as minhas economias? O telefone tocou de novo. O mesmo número. Não atendi. Tocou mais 5 vezes na hora seguinte. Depois, as ligações pararam, mas as mensagens começaram Glória, Chloe, até números que eu não reconhecia. Todas com o mesmo tom, acusações de crueldade, de frieza, de egoísmo. Mensagens longas e dramáticas sobre famílias desfeitas, sonhos despedaçados, mulheres idosas doentes sem um lar. Bloqueei todos os números, um por um, sem ler as mensagens completas, sem responder. Naquela noite, enquanto jantava sozinho no terraço assistindo ao pôr do sol, meu celular vibrou com uma notificação. Facebook. Eu tinha sido marcada em uma publicação. Era da Chloe. Abri o envelope. Era uma foto de Glória sentada no que parecia ser uma cama de hospital, usando uma máscara de oxigênio. O texto dizia: Minha mãe está hospitalizada com uma crise de asma. Tudo por causa do estresse de perder a casa que prometemos a ela, graças à crueldade de certas pessoas que só pensam em si mesmas. Dinheiro e bens materiais não fazem companhia quando se está completamente sozinho. A publicação já tinha 50 comentários, a maioria de pessoas que eu não conhecia, amigas da Chloe, expressando indignação, oferecendo apoio e amaldiçoando a mulher sem coração. Fiquei olhando para a publicação por longos minutos. Uma parte de mim queria responder, defender meu ponto de vista, explicar tudo. Mas então me lembrei de algo que um colega do hospital me disse certa vez: as pessoas que precisam criar drama público são as que não têm argumentos válidos em particular. Fechei o aplicativo sem comentar, sem curtir, sem compartilhar, sem responder. Silêncio absoluto. Porque eu sabia algo que Chloe ainda não entendia: a verdade não precisa gritar para ser ouvida. Ela só precisa de tempo e paciência. E eu tinha os dois. Na segunda-feira, às 9 horas em ponto, o inspetor chegou. Era um homem na casa dos 40, magro, com óculos de grau grosso e um tablet na mão. Apresentou-se como Adrian, engenheiro civil certificado pelo Estado. Tinha uma câmera profissional pendurada no pescoço e uma trena no cinto. Bom dia, senhora Olga. Estou aqui para avaliar os danos. Deixei-o entrar. Observei enquanto ele percorria cada cômodo com uma meticulosidade quase obsessiva. Tirou fotos de vários ângulos. Mediu cada buraco nas paredes. Verificou os fios elétricos expostos. Fez anotações sem parar em seu tablet. Ele passava a maior parte do tempo na cozinha. Passava os dedos pelas bordas onde os armários tinham sido arrancados. Inspecionava as conexões de água e gás que ficaram expostas. Pegou o medidor de umidade e passou-o pelas paredes. Há danos estruturais aqui, disse ele, apontando para um canto. Quando removeram os armários, danificaram a impermeabilização. Já há infiltração de umidade. Isso exigirá trabalho especializado. Qual a gravidade da situação? Se não for tratado em breve, em 6 meses você terá mofo por toda a parede. E o reparo do mofo é 3 vezes mais caro do que prevenir a infiltração. Ele prosseguiu até o quarto principal. Os danos ali eram ainda mais evidentes.
As paredes não só estavam parcialmente pintadas, como também tinham partes do drywall removidas para modernizar, segundo os planos de Matthew. Agora havia áreas onde se podia ver o tijolo exposto, vulnerável e poroso. Você tem as notas fiscais originais dos materiais que instalou? Perguntou Adrian. Sim, já tenho tudo arquivado. Perfeito. Isso vai me ajudar a calcular o custo exato da substituição. Passamos 3 horas inteiras na inspeção. Quando ele terminou, Adrian sentou-se comigo à mesa de jantar e abriu um documento em seu tablet. Serei honesto com a senhora Olga. Os danos são consideráveis. Não se trata apenas de reinstalar o que foi retirado. Há danos estruturais que precisam ser reparados primeiro: infiltrações de umidade, conexões elétricas perigosamente alteradas, tubulações de gás instaladas em desacordo com as normas de construção. Me dê um número. $32.000. Essa é a minha estimativa conservadora para restaurar tudo ao seu estado original. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. $32.000. Mais que o dobro do que Gregory havia estimado. Tem certeza? Completamente. E isso sem contar o custo das inspeções adicionais que o condado exigirá agora que os danos estruturais foram documentados. Esse valor pode facilmente chegar a $35.000. Recostei-me na cadeira. $35.000. Matthew jamais conseguiria pagar isso. Ele trabalhava com vendas. Ganhava um salário decente, mas vivia no limite, sempre gastando mais do que tinha. Isso o arruinaria financeiramente por anos. Vou enviar o relatório completo para o seu advogado hoje mesmo, continuou Adrian, com todas as fotografias, medidas e o detalhamento dos custos. Se você pretende prosseguir com a ação judicial, isso é uma prova sólida. Depois que ele saiu, liguei para Gregory. $35.000, eu disse quando ele respondeu. Do outro lado da linha, houve silêncio. Isso é muito mais do que pensávamos. Eu sei. Olga, preciso te perguntar algo importante. Você realmente quer levar isso até o fim? $35.000 é uma quantia que pode arruinar financeiramente o Matthew. Estamos falando de penhora de salário, afetando seu histórico de crédito por anos. Você está me pedindo para perdoá-lo? Estou perguntando se você está preparado para as consequências, não apenas para ele, mas para você também. Isso vai se tornar público. Haverá um julgamento. Tudo ficará registrado em cartório. As pessoas vão ter opiniões. Deixe-os. Muito bem, então vamos prosseguir. Vou entrar com o processo esta semana. Matthew será notificado em cerca de 10 dias. Desliguei o telefone e fui caminhar na praia. O sol estava alto, escaldante. Caminhei por 1 hora, deixando a água lamber meus pés, sentindo a areia quente sob as solas. Tentei organizar meus pensamentos, minhas emoções, mas tudo era uma confusão. Será que eu estava sendo cruel? Provavelmente. Eu estava sendo justo? Absolutamente. Quando voltei para casa, havia um carro estacionado do lado de fora, um sedã marrom que reconheci imediatamente. Era Lydia, minha melhor amiga de 30 anos, minha colega do hospital. Ela estava sentada no terraço, esperando. Tinha 72 anos, cabelos brancos como a neve cortados no estilo moderno e aquele olhar de preocupação que eu conhecia tão bem. Lydia, o que você está fazendo aqui? Eu ouvi o que aconteceu. Bem, pelo menos parte da história. A Chloe anda postando em todas as redes sociais, e você sabe como é. Todo mundo está falando. Sentei-me ao lado dela. O que ela está dizendo? Que você expulsou seu filho de casa. Que a mãe da sua nora está hospitalizada por causa do estresse. Que você preferiu sua casa vazia a ter sua família por perto. Ela fez uma pausa. Mas eu te conheço. E sei que, se você chegou a esse ponto, é porque tinha seus motivos. Contei tudo a ela. Cada detalhe, a obra sem autorização, a procuração, os planos de hipotecar minha casa, o jeito como falavam comigo. Tudo. Lydia escutou sem interromper, assentindo ocasionalmente. Quando terminei, ela suspirou profundamente. Você fez a coisa certa. Você acha mesmo, Olga?
Passei 30 anos vendo você se sacrificar por aquele menino. Você pagou pela educação dele, pelas dívidas, pelo casamento e agora eles querem a sua casa. Onde isso vai parar? Quando é que chega? Mas ele é meu filho. E você é a mãe dele, não o banco pessoal dele, não a propriedade dele. Você tem o direito de impor limites. As pessoas me odeiam nas redes sociais. As pessoas nas redes sociais odeiam tudo. Amanhã estarão indignadas com outra coisa. Mas você tem que conviver com as suas decisões, não elas. Lídia ficou a tarde toda. Fizemos café, comemos biscoitos que ela havia trazido e conversamos sobre tudo e nada, seus netos, meus planos para consertar a casa, a nova série que estávamos assistindo. Quando ela foi embora ao entardecer, me abraçou forte. Você não está sozinho nisso. Lembre-se disso. Naquela noite, verifiquei o Facebook novamente. A publicação de Chloe agora tinha 200 comentários. Tinha crescido, viralizado em nossos círculos locais. Pessoas compartilhando histórias de famílias destruídas pela ganância, comparando meu caso com outros, opinando sem conhecer os fatos. Havia até capturas de tela circulando, alguém tinha encontrado meu perfil e compartilhado minha foto, meu nome completo. Os comentários nessas publicações eram piores. Velha amargurada, espero que ela morra sozinha, essa é a face do mal. Pela primeira vez, senti medo de verdade, não de Matthew ou Chloe, mas dessa turba anônima de pessoas que me odiavam sem me conhecer, que haviam decidido que eu era o monstro dessa história com base unicamente na versão manipulada de Chloe. Pensei em responder, em publicar minha própria versão, mostrando as fotos dos danos, explicando a procuração, defendendo meu nome. Mas aí me lembrei de outra coisa que Lídia me disse certa vez: nunca se rebaixe a brigar com pessoas que compraram ingressos para ver você cair. Fechei o aplicativo. Desativei completamente minha conta do Facebook. Se as pessoas queriam acreditar em mentiras, o problema era delas. Eu sabia a verdade, e as pessoas que realmente importavam também sabiam. Na terça-feira, Gregory me mandou uma mensagem: processo judicial aberto. Matthew será notificado na quinta-feira, daqui a 2 dias. Em 2 dias, meu filho receberia documentos legais processando por $35.000. Em 2 dias, isso deixaria de ser um drama familiar e se tornaria um assunto jurídico oficial, com processos, audiências marcadas e consequências reais. Preparei um chá de camomila e fui até o convés. As estrelas estavam incrivelmente brilhantes naquela noite. A lua cheia refletia na água, criando um rastro de luz prateada. Pensei no meu marido, falecido há 15 anos. Pensei em tudo que tínhamos planejado para nossa velhice, planos que se desfizeram quando as dívidas ocultas vieram à tona após o funeral dele. Pensei em como tive que reconstruir minha vida do zero aos 56 anos, fazendo horas extras, economizando cada centavo, até finalmente comprar esta casa com meu próprio esforço. Ninguém me deu nada. Ninguém facilitou meu caminho. E agora que finalmente tinha algo meu, algo que conquistei com meu suor, eu deveria simplesmente entregar sem lutar? Não. Nunca mais. Na tarde de quinta-feira, Matthew ligou. Eu não atendi. Ele ligou mais 4 vezes. Depois, vieram as mensagens de texto. Recebi o processo. Não acredito que você foi tão longe. $35.000. Mãe, você sabe o que isso significa? Vou perder tudo. Ainda há tempo para resolver isso. Retire o processo e vamos conversar. Não respondi a nenhuma delas. Bloqueei o número dele também. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em semanas, sem pesadelos, sem acordar a cada hora, sem aperto no peito. Porque finalmente compreendi algo fundamental: escolher a mim mesma não me tornava uma pessoa má. Isso me libertava. A semana seguinte foi estranhamente tranquila. Sem telefonemas, sem mensagens, sem drama. Era como se, depois do processo, todos tivessem entendido que não havia volta. Ou talvez estivessem apenas se reagrupando, planejando o próximo passo. Contratei uma construtora para iniciar os reparos. O encarregado, um homem chamado Vince, de uns 60 anos, com mãos enormes e voz rouca, inspecionou os danos e assobiou baixinho. Quem fez isso não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Veja só,
Cortaram o fio condutor de alta tensão sem nem desligar o disjuntor. Podiam ter provocado um incêndio. Quanto tempo levará para consertar tudo? No mínimo 6 semanas. Talvez 8. Precisamos esperar que o condado aprove as licenças para os reparos estruturais antes de podermos começar os trabalhos de acabamento. Vá em frente. Faça o que você tem que fazer. Os operários chegaram na segunda-feira seguinte. O som de furadeiras e martelos ecoou pela casa novamente, mas desta vez era diferente. Desta vez eu estava no controle. Desta vez, todas as decisões passavam por mim. Vince me consultou sobre tudo: a cor da tinta, o estilo dos armários, o tipo de azulejo para o piso. Mostrei a ele fotos de como era antes, e ele prometeu deixar melhor do que era originalmente. Vai ficar lindo, senhora Olga. A senhora vai ver. 2 semanas após entrar com o processo, Gregory ligou. Matthew quer negociar. Negociar o quê? Ele está oferecendo $10.000 se você desistir do processo. Ele diz que é tudo o que pode conseguir. A dívida é de $35.000. Eu sei, mas ele alega que não tem mais nada. Que teve que pedir dinheiro emprestado a um banco para juntar esses $10.000. Que se você insistir no valor total, ele terá que declarar falência. Esse não é o meu problema. Legalmente, não. Mas Olga, preciso que você entenda uma coisa. Se ele falir, você não verá um centavo. Por outro lado, se você aceitar os $10.000 agora, pelo menos recuperará alguma coisa. Não se trata de dinheiro, Gregory. Nunca se tratou de dinheiro. Eu sei, mas tive que apresentar a proposta. É minha obrigação como seu advogado. Diga a ele que não. Ou ele paga os $35.000, ou nos veremos no tribunal. Houve uma longa pausa. Certo. Vou comunicar sua decisão. Depois de desligar, fiquei pensando: $10.000. Foi mais do que eu esperava que Matthew conseguisse reunir, honestamente. Ele provavelmente pediu dinheiro emprestado a todos que conhecia, penhorou coisas, fez manobras financeiras desesperadas. Mas aceitar essa quantia seria como dizer que o que ele fez estava certo, que com um pouco de dinheiro ele poderia comprar o perdão, apagar a invasão, o desrespeito, os planos de roubar o controle da minha vida. Não. Isso era mais do que uma questão de dinheiro. Era uma questão de dignidade. 3 dias depois, Lydia voltou para visitá-la. Desta vez, trouxe Clara, outra amiga do hospital, uma mulher franzina de 68 anos com a energia de alguém de 40. Vim ver como estão indo os reparos, disse Clara, inspecionando a cozinha. Está ficando bom. Profissional. Vince e sua equipe são excelentes. Estávamos sentados no convés tomando café. Clara olhou para o mar por um longo momento antes de falar. Sabe, sua história chegou até o hospital. O que? As enfermeiras mais jovens estão falando de você. No começo, muitas delas acreditaram na versão das redes sociais. Mas aí algumas das que trabalharam com você começaram a falar de como você era de verdade, sua ética de trabalho, sua dedicação, os anos que você sacrificou. E o que eles estão dizendo agora? Que você fez a coisa certa. Que eles gostariam de ter a sua coragem para impor limites às suas próprias famílias. Clara tomou um gole de café. Uma delas, Maribel, você se lembra dela? Disse que o filho dela pegou todas as economias dela para abrir um negócio que nunca deu certo. Agora ela tem que fazer horas extras aos 70 anos porque não consegue se aposentar. Eu não sabia disso. Ninguém sabe porque ela tem vergonha. Mas você não tem nada do que se envergonhar, Olga. O que você fez foi se defender, acrescentou Lydia. E a narrativa nas redes sociais também começou a mudar. Alguém compartilhou capturas de tela de conversas onde Chloe admitiu que estavam planejando o trabalho sem a sua permissão. Não sei quem foi, mas está viralizando. O que? Sim. Aparentemente, alguém próximo a ele se cansou das mentiras e vazou mensagens verdadeiras. Agora as pessoas estão começando a questionar a versão da Chloe. Naquela noite, pesquisei online, mesmo tendo jurado que nunca mais checaria as redes sociais. As capturas de tela estavam por toda parte. Conversas de WhatsApp em que Chloe dizia para uma amiga:
a velha nem vai descobrir até que já esteja feito. Aí ela não vai poder fazer nada. Outra mensagem em que Matthew escreveu: minha mãe vai ter que aceitar. Afinal, um dia tudo vai ser meu mesmo. Os comentários mudaram drasticamente. Agora, as pessoas se desculpavam por me julgarem. Outras criticavam Chloe por ser manipuladora. Algumas até compartilhavam suas próprias histórias de familiares abusivos. Mas o mais chocante foi uma publicação de Gloria, a mãe de Chloe. Uma longa mensagem onde ela admitia que nunca havia sido realmente hospitalizada, que a foto era antiga, de outra emergência do ano passado, que Chloe a havia convencido a usá-la para gerar pena e que agora se arrependia de ter se deixado manipular. Eu não deveria ter permitido que minha filha usasse minha saúde para atacar outra mulher, escreveu Gloria. Olga tinha todo o direito de proteger sua propriedade. Estávamos erradas. Li aquela mensagem 3 vezes. Não senti satisfação. Não senti vitória. Senti apenas um profundo cansaço. Todo esse circo, todo esse drama público, toda essa dor poderiam ter sido evitados se, desde o início, Matthew tivesse tido a decência de me perguntar em vez de decidir por mim. No dia seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Desta vez, atendi. Senhora Olga? Era a voz de uma mulher jovem, profissional. Sim. Sou repórter do jornal local. Estamos fazendo uma matéria sobre abuso financeiro familiar e gostaríamos de entrevistá-lo, sobre o seu caso. Não, obrigado. Seria uma oportunidade de você contar o seu ponto de vista diretamente. Muitos idosos estão passando por situações semelhantes e a sua história poderia ajudá-los. Minha história não é para consumo público. E as pessoas que precisavam saber meu lado da história já o sabem. Tem certeza? O artigo vai ser publicado de qualquer maneira. Seria melhor se... Eu desliguei. Eu não precisava de validação pública. Eu não precisava ser uma tendência, um exemplo ou uma inspiração. Eu só precisava de paz. Naquela noite, Gregory me ligou novamente. Matthew aumentou sua oferta para $15.000. Ele diz que é o máximo que consegue sem se arruinar completamente. O que você recomenda como meu advogado? Como seu advogado, digo-lhe que aceitar a proposta garante que você receberá alguma coisa. Ir a julgamento é um processo longo e caro, e não há garantia de que você receberá o valor total da indenização, mesmo se ganhar. E como meu amigo? Gregory suspirou. Como meu amigo, estou lhe dizendo que esse jovem precisa aprender que as ações têm consequências. Que ele não pode destruir a propriedade de alguém, nem mesmo a da mãe dele, e sair impune pagando apenas uma fração do prejuízo. Então iremos a julgamento. Muito bem. A data está marcada para daqui a 5 semanas. Vou precisar que você esteja lá para depor. Vai ser difícil. Eu sei. Mas já ultrapassei o ponto sem retorno. Não há um caminho fácil de volta. Nunca houve. Olga, a partir do momento em que você decidiu se defender, só havia um caminho a seguir. Desliguei o telefone e olhei pela janela. Os reparos estavam progredindo bem. A cozinha estava começando a tomar forma novamente. O quarto principal tinha paredes lisas, prontas para serem pintadas. Logo a casa estaria inteira novamente, melhor do que antes, na verdade. E eu também estaria inteira. Diferente, marcada, mas inteira. Porque aprendi algo fundamental nesses meses. Às vezes, amar significa deixar ir. E às vezes, proteger-se significa estar disposto a ser chamado de cruel. O preço da dignidade sempre foi alto, mas o custo de perdê-la é infinitamente maior. As 5 semanas que antecederam o julgamento transcorreram numa estranha mistura de rotina e ansiedade. Os reparos progrediram perfeitamente. Vince e sua equipe trabalharam com meticulosa precisão. A cozinha ficou ainda melhor do que antes, com armários de madeira maciça cor de mel e bancadas de granito creme. O quarto principal recuperou sua essência com paredes pintadas num tom suave de pêssego que captava a luz da manhã. Mas enquanto a casa se recuperava, eu me preparava para a batalha final. Gregory vinha toda semana para revisar meu depoimento. Ele me fazia as perguntas que o advogado de Matthew provavelmente faria, as difíceis, as pessoais, aquelas feitas para me fazer parecer o vilão.
É verdade que seu filho a visitava regularmente antes disso? Sim. E que você prometeu que a casa seria herança dele um dia? Eu disse que, eventualmente, tudo seria dele quando eu morresse. Não que ele pudesse tomar tudo enquanto eu ainda estivesse vivo. Mas ele é seu único filho. Você não acha cruel processá-lo por fazer melhorias em uma propriedade que, de qualquer forma, será dele? Ele não estava melhorando. Estava destruindo, e fazia isso sem permissão, planejando tomar o controle dos meus bens. Gregory assentia com a cabeça após cada resposta. Ótimo. Mantenha esse tom calmo, mas firme. Não deixe que eles o provoquem emocionalmente. Na noite anterior ao julgamento, não consegui dormir. Fiquei no convés até às 3 da manhã, ouvindo as ondas, observando as estrelas, pensando em tudo que havia me levado até aquele momento. Os anos de sacrifício, as promessas quebradas, a invasão final que destruiu qualquer ilusão de uma família funcional. Às 6 da manhã, levantei-me e vesti-me com cuidado, calças pretas, uma blusa cor marfim e um blazer cinza que me dava um ar profissional e sério. Prendi o cabelo num coque baixo. Sem joias, exceto a minha aliança de casamento, aquela que nunca tirei apesar de tudo. Gregory me buscou às 8 horas. O tribunal ficava a 2 horas de distância. Conversamos pouco durante o trajeto. Ele revisou documentos em seu tablet. Eu fiquei olhando pela janela, observando a paisagem passar, me preparando mentalmente. Chegamos às 10 horas. O tribunal era um prédio antigo de concreto, com corredores que cheiravam a mofo e papel velho. A sala de audiências ficava no segundo andar. Quando entramos, Matthew já estava lá. Era a primeira vez que o via em quase 2 meses. Ele parecia diferente e mais magro, com olheiras profundas e o cabelo mais grisalho do que eu me lembrava. Estava sentado com seu advogado, um jovem de terno mal ajustado que folheava papéis com uma expressão nervosa. Nossos olhares se encontraram por um segundo. Nos dele, vi algo que me surpreendeu. Não era ódio. Era tristeza, uma tristeza profunda, como se ele finalmente entendesse que aquilo era real, que havia perdido algo que jamais poderia recuperar. Desviei o olhar primeiro. Sentei-me com Gregory do outro lado da sala. Chloe não estava lá. Gregory havia me avisado que ela provavelmente não viria, ela não era legalmente obrigada, já que o processo era apenas contra Matthew, mas sua ausência dizia tudo. Ela havia deixado meu filho enfrentar sozinho as consequências das decisões conjuntas deles. A juíza entrou às 10h30. Era uma mulher na casa dos 50, com cabelo curto e uma expressão que não revelava nada. Sentou-se, analisou os documentos e começou. Estamos aqui para o caso de Olga contra Matthew. Queixa por danos à propriedade privada. Senhor Gregory, pode começar. Gregory apresentou o caso com precisão cirúrgica. As fotografias dos danos foram projetadas em uma tela grande. O relatório do inspetor. Os orçamentos originais comprovando que Matthew havia planejado obras no valor de $120 mil sem autorização. A procuração que encontrei como prova de tentativa de fraude. Cada palavra, cada documento, cada fotografia construiu um caso irrefutável. Observei a expressão da juíza mudar sutilmente, uma leve carranca ao ver as paredes destruídas, um quase imperceptível aceno de cabeça quando Gregory mostrou a procuração em branco. Em seguida, foi a vez do advogado de Matthew, um rapaz que não devia ter mais de 30 anos, claramente despreparado para a situação, tentando argumentar que as intenções do seu cliente eram boas, que ele só queria melhorar a propriedade da família, que o mal-entendido saiu do controle. Meu cliente agiu pensando no bem-estar de toda a família, incluindo o da mãe, disse ele, tentando soar convincente. As melhorias planejadas teriam aumentado significativamente o valor do imóvel. O juiz o interrompeu. Seu cliente tinha autorização por escrito do proprietário para realizar essas melhorias? Não, meritíssimo, mas... Ele consultou o proprietário antes de iniciar o trabalho? As circunstâncias familiares são complexas. Responda à pergunta. Sim ou não? Não, meritíssimo. Continuar. O jovem advogado tentou mudar o foco, falar sobre relações familiares desfeitas, mal-entendidos geracionais, sobre como uma mãe estava destruindo o próprio filho por orgulho. Mas cada argumento soava mais desesperado que o anterior. Então chegou a minha vez de depor.
Aproximei-me do estrado, coloquei a mão sobre a Bíblia e jurei dizer a verdade. Respirei fundo. Olhei para o juiz, evitando o olhar de Matthew. Gregory me fez as perguntas que havíamos ensaiado. Contei toda a história, como comprei a casa, quanto me custou, o que ela significava para mim, como cheguei e encontrei a obra irregular, a conversa com Matthew em que ele me informou que eles iriam se mudar definitivamente, a procuração que eles planejavam que eu assinasse. Minha voz não tremeu. Não chorei. Apresentei os fatos com a mesma clareza profissional que usava no hospital ao relatar o estado de um paciente em estado crítico. Em seguida, foi a vez do advogado de Matthew me interrogar. Senhora Olga, é verdade que seu filho a visitava com frequência antes desse incidente? Sim, a cada 2 ou 3 meses. E que vocês tinham um bom relacionamento? Eu pensei que sim. Agora vejo que estava enganado. Você não acha que está sendo muito dura com seu único filho? Esses $35.000 são uma quantia que pode arruiná-lo. Acho que $35.000 é o custo para reparar os danos que ele causou. Eu não escolhi esse valor. Foram as ações dele. Mas ele é seu filho. E esta é a minha casa. Uma casa que comprei com 40 anos de trabalho. Ele é meu filho, mas isso não lhe dá o direito de tomar o que não lhe pertence. Você já pensou em simplesmente perdoá-lo? Deixar isso para lá sem consequências? Considerei muitas coisas, mas então me lembrei de que passar anos ensinando a ele que as ações não têm consequências foi exatamente o que nos trouxe até aqui. Vi Matthew baixar a cabeça. Seus ombros tremeram levemente. Ele chorava em silêncio. Uma parte de mim, aquela parte maternal que nunca morre completamente, queria se levantar e abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem, que eu o perdoava, que retiraria o processo. Mas não o fiz, porque amá-lo também significava deixá-lo enfrentar as consequências de suas decisões. Significava não resgatá-lo mais uma vez. Significava permitir que ele crescesse, mesmo que esse crescimento doesse. O interrogatório continuou por mais 20 minutos, mas respondi a todas as perguntas com a mesma calma. O advogado finalmente desistiu e me permitiram sair. Gregory apresentou seus argumentos finais. O advogado de Matthew fez o mesmo, porém com menos convicção do que no início. O juiz levou 15 minutos para analisar tudo. O silêncio na sala era absoluto. Só se ouvia o zumbido do ar-condicionado e o ocasional farfalhar de papéis. Finalmente, ela falou. Analisei todas as provas apresentadas. Os danos à propriedade estão amplamente documentados. Não havia autorização por escrito para a obra realizada. A tentativa de obter uma procuração em circunstâncias questionáveis é particularmente preocupante. Ela fez uma pausa. Olhou diretamente para Matthew. Senhor Matthew, independentemente de suas intenções, o senhor causou danos significativos a uma propriedade que não lhe pertence. O fato de ser propriedade de sua mãe não o exime da responsabilidade legal. Outra pausa. Digo ganho de causa ao autor. O réu está condenado a pagar a quantia de $35.000 a título de indenização por danos. O senhor tem 6 meses para efetuar o pagamento integral, sob pena de ser penhorada a sua propriedade. O martelo bateu na mesa. O som ecoou na sala como um trovão. Eu tinha vencido. Mas olhando para meu filho, com a cabeça entre as mãos, chorando silenciosamente enquanto seu advogado falava com ele em voz baixa, não senti nada parecido com uma vitória. Senti apenas o peso de um relacionamento que havia morrido naquele dia, naquela sala de tribunal fria, e a certeza de que não havia volta. Saí do tribunal em silêncio. Gregory caminhava ao meu lado, satisfeito com o resultado, falando sobre os próximos passos legais para garantir o recebimento da indenização. Mal o ouvia. Meus olhos ainda viam a imagem de Matthew com a cabeça entre as mãos. Devastado. Olga, você está bem? Perguntou Gregory quando chegamos ao estacionamento. Sim, só estou cansado. Vocês venceram. Era isso que queríamos. Eu sei, mas não me senti como se tivesse vencido. Senti como se estivesse fechando um livro que nunca quis terminar. A viagem de volta foi silenciosa. Gregory tentou puxar conversa algumas vezes, mas acabou entendendo que eu precisava ficar sozinha com meus pensamentos. Chegamos à casa às 16 horas.
O trabalho estava completamente finalizado. Vince e sua equipe deixaram tudo impecável antes de irem embora. Entrei devagar. A cozinha brilhava com seus armários novos e o piso impecável. O quarto principal estava perfeito, com as paredes em um tom suave de pêssego e a poltrona da minha avó de volta ao seu lugar. Tudo estava melhor do que antes. Perfeito. Vazio. Sentei-me na poltrona verde-oliva e, pela primeira vez em meses, deixei as lágrimas correrem livremente. Chorei pela família que perdi, pelo filho que pensei ter e que se revelou um estranho, pelos anos desperdiçados acreditando que o sacrifício merecia gratidão. O telefone tocou. Era Lídia. Como foi? Eu ganhei. $35.000. 6 meses para pagar. Olga, isso é bom. É justiça. Então por que não parece ser assim? Porque você é mãe. E mesmo que ele tenha te traído, mesmo que ele tenha te magoado, você ainda o ama. Isso não desaparece com uma sentença judicial. Eu deveria odiá-lo. Mas você não faz isso. E isso te torna humano, não fraco. Conversamos por 1 hora. Lídia me contou histórias do hospital, fofocas sem importância, coisas do dia a dia que me ancoraram de volta à realidade. Quando desliguei, me senti um pouco melhor. Não bem, mas melhor. Naquela noite, preparei o jantar pela primeira vez em semanas, um macarrão simples com molho de tomate, uma salada e torradas. Jantei no terraço, assistindo ao pôr do sol. O céu estava pintado de tons de laranja e rosa enquanto o sol se punha no horizonte. Nos dias seguintes, tentei estabelecer uma nova rotina, caminhadas matinais na praia, leitura à tarde, telefonemas para Lídia e Clara, tentando preencher o vazio com atividades, com movimento, com qualquer coisa que me distraísse do silêncio ensurdecedor. 2 semanas após o julgamento, recebi um envelope registrado pelo correio. Abri-o com as mãos trêmulas. Era um cheque de $15.000 e uma carta escrita à mão em papel amassado. Mãe, este é todo o dinheiro que consegui por enquanto. Vendi meu carro, fiz empréstimos. Pedi ajuda a todos que pude. Pagarei os outros 20.000 em parcelas mensais nos próximos meses. Sei que você não acredita em mim, mas vou acreditar. Não porque a lei me obrigue, mas porque preciso provar que ainda tenho um mínimo de dignidade. Eu sei que te magoei. Sei que traí a sua confiança. E sei que provavelmente você nunca vai me perdoar. Mas preciso que você saiba que eu entendo. Compreendo que o que fizemos foi errado, que fomos egoístas, manipuladores e cruéis. Eu e a Chloe estamos nos divorciando. Ela nunca aceitou que o que fizemos foi errado. Ela ainda te culpa por tudo. Finalmente consegui enxergar a verdade. Trabalhei a vida inteira com a expectativa de que sua propriedade um dia seria minha, e isso me fez sentir com direito a ela antecipadamente. Nunca valorizei seu esforço porque sempre vi suas conquistas como minha futura herança. Você tinha razão em tudo, e sinto muito por ter te feito passar por isso. Não espero perdão. Só queria que você soubesse que estou pagando o preço e que finalmente aprendi a lição. Seu filho. Mateus. Li a carta 3 vezes. As palavras se embaralharam em meio às lágrimas que caíram sobre o papel. Não era um pedido de desculpas completo. Não apagou o dano, mas era alguma coisa. Era um reconhecimento. Era um começo. Guardei o cheque. Guardei a carta. E, pela primeira vez, considerei a possibilidade de que talvez, em algum futuro distante, pudesse haver algo como perdão. Mas não agora. Ainda não. Na semana seguinte, Matthew cumpriu sua palavra. Todo mês, o cheque chegava a $1.000, às vezes $1.500 quando ele conseguia juntar mais. Nunca com uma carta, apenas o dinheiro e um bilhete breve. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Depositei cada cheque e guardei os bilhetes em uma caixa. Não respondi. Não liguei. Simplesmente recebi e esperei. A história acabou desaparecendo das redes sociais. Outras controvérsias, outros dramas tomaram o seu lugar. As pessoas esqueceram, como sempre fazem. Mas as pessoas próximas a mim não esqueceram. Lídia e Clara continuaram a me visitar regularmente.
Outros ex-colegas do hospital também começaram a aparecer. A casa de praia tornou-se um ponto de encontro para mulheres da minha geração, todas com histórias semelhantes de famílias complicadas, de limites violados, de ter que escolher entre ser amada e ser respeitada. Compartilhávamos café, histórias, risadas. E nesses encontros, encontrei algo que não esperava, uma nova família, uma família escolhida, não uma imposta pelo sangue. 6 meses após o julgamento, a dívida foi paga. Matthew quitou cada centavo. O último cheque veio acompanhado de um bilhete mais extenso. Mãe, hoje terminei de pagar o que te devia. Sei que o dinheiro não repara o dano emocional, mas era a única coisa concreta que eu podia fazer. Tenho feito terapia nos últimos meses, tentando entender por que agi daquela maneira, porque me sentia tão no direito de controlar sua vida. Estou melhor, diferente. Não estou pedindo que você acredite em mim, apenas que um dia, se você quiser, me dê a chance de provar isso. Vou respeitar o seu espaço. Não vou ligar nem visitar a menos que você peça. Mas quero que saiba que eu entendi. Finalmente entendi que ser seu filho não me dá direito sobre a sua vida. Eu te amo, mãe. Mesmo que eu não tenha mais o direito de dizer isso. Mateus. Coloquei a carta junto com as outras. A caixa agora estava cheia de anotações, cheques compensados e comprovantes de dívidas pagas. Naquela noite, fui até o convés com uma taça de vinho. O mar estava calmo, refletindo a lua cheia como um espelho líquido. Pensei em toda a jornada, a dor, a traição, a batalha judicial, a solidão. E percebi algo fundamental. Eu havia sobrevivido. Mais do que isso, eu havia prevalecido. Não porque tivesse ganhado dinheiro ou uma sentença judicial favorável, mas porque mantive minha dignidade intacta, porque escolhi me respeitar, mesmo quando isso significava perder ou perder as pessoas que amava. A casa já não parecia vazia. Parecia minha, completamente, absolutamente minha. Cada canto, cada parede, cada janela, conquistados com meu esforço, defendidos com minha coragem, habitados pela minha paz. E isso, finalmente, bastava. 1 ano após o julgamento, tudo havia mudado e nada havia mudado. A casa estava perfeita, restaurada, cheia de luz. Eu ainda estava lá, vivendo minha vida com uma tranquilidade que não conhecia há décadas. Eu havia atualizado meu testamento, exatamente como Gregory sugeriu. Tudo iria para a fundação de enfermeiras aposentadas, com cláusulas inabaláveis que impediriam qualquer membro da família de contestá-lo. A casa, o apartamento na cidade, minhas economias, tudo destinado a ajudar mulheres que dedicaram suas vidas a cuidar dos outros e que mereciam dignidade na velhice. Matthew sabia não porque eu lhe contasse, mas porque os documentos legais exigiam que os potenciais herdeiros fossem notificados das mudanças. Ele nunca disse uma palavra sobre isso, nunca pediu uma explicação. Simplesmente aceitou as consequências de suas decisões. Ainda não tínhamos conversado. Ele respeitou o espaço que eu havia pedido. Eu respeitei seu processo de mudança à distância. Ainda não era perdão, mas também não era o ódio que eu temia sentir. Era simplesmente aceitação. Aceitação de que alguns relacionamentos não sobrevivem a certas traições, e tudo bem. Numa tarde de outubro, quase 14 meses depois de tudo, eu estava no terraço lendo quando ouvi um carro estacionar. Olhei para cima, esperando ver Lídia ou Clara. Em vez disso, vi a figura de Matthew saindo de um carro pequeno que eu não reconheci. Ele parecia diferente e mais magro, com os cabelos completamente grisalhos agora, mas com algo em sua postura que eu não tinha visto antes. Humildade. Ele se aproximou lentamente, como alguém que se aproxima de um animal ferido, com cuidado para não assustá-lo. Mãe, disse-lhe ao chegar ao pé do convés. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui. Eu sei que você pediu espaço, mas eu precisava te dizer algo pessoalmente. Eu não respondi. Apenas o encarei, esperando. Estou de mudança. Consegui um emprego em outra cidade. É um novo começo, uma chance de construir algo sem as expectativas do passado. Queria te avisar antes de ir. Quando você vai? Próxima semana. Assenti com a cabeça. Espero que tudo corra bem para você. Eu também. Ele hesitou por um instante. E eu queria te dar isto.
Tirou um envelope do bolso do paletó. Não é dinheiro. É uma carta. Leia quando quiser, ou nunca, se preferir, mas eu precisava escrevê-la. Ele colocou o envelope sobre a mesa do convés e se virou para sair. Então parou. Só mais uma coisa. Obrigado. Para quê? Por não me deixar escapar impune. Por me ensinar a lição mais difícil, mas também a mais necessária da minha vida. Por me amar o suficiente para me deixar enfrentar as consequências. Sua voz falhou um pouco. Eu fui um filho terrível, mas você nunca deixou de ser uma boa mãe. Mesmo quando teve que me machucar para me salvar. Ele saiu antes que eu pudesse responder. Observei o carro dele se afastar até desaparecer completamente. O envelope ficou sobre a mesa por 2 dias. Toda vez que eu passava por perto, olhava para ele, mas não o abria. Finalmente, uma noite, depois do jantar, eu o abri. A carta tinha 3 páginas, escritas à mão. Matthew detalhava seu processo terapêutico, as coisas que havia descoberto sobre si mesmo, como a expectativa de uma herança o transformará em alguém que via a própria mãe como um obstáculo temporário, e não como uma pessoa. Ele falava sobre o divórcio de Chloe, sobre como ela nunca assumiu a responsabilidade por seus atos e como isso finalmente lhe mostrou que havia escolhido uma parceira que refletia seus piores defeitos. Mas a última página foi o que me fez chorar. Mãe? Passei a vida inteira esperando uma herança, esperando que você me desse coisas, esperando que você resolvesse meus problemas. Nunca perguntei o que eu estava lhe dando. Nunca valorizei sua companhia, sua sabedoria, seu amor incondicional. Eu só via as coisas materiais. E quando finalmente perdi tudo, quando fiquei sem o carro, o casamento, as expectativas, encontrei algo que nunca havia procurado, a mim mesma. Descobri que posso construir minha própria vida. Que não preciso esperar que alguém morra para começar a viver. E essa lição, por mais dolorosa que tenha sido, foi o maior presente que você poderia ter me dado. Não sei se algum dia você será capaz de me perdoar. Não sei se algum dia voltaremos a ter um relacionamento, mas preciso que saiba que a respeito mais agora do que nunca, porque você teve a coragem de impor limites quando eu não tive coragem de respeitar nenhum. Eu te amo, mãe. E desta vez, digo isso sem nenhuma expectativa. Dobrei a carta com cuidado e a coloquei na caixa com as outras. Saí para o convés e fiquei olhando para o mar por horas. Será que um dia eu perdoaria Matthew? Não sabia. Talvez com o tempo, talvez nunca completamente. Mas pelo menos agora eu conseguia pensar nele sem sentir o peito apertar de raiva. Isso já era alguma coisa. Nos meses seguintes, continuei minha rotina. Os encontros com meus amigos tornaram-se semanais. A casa se enchia de risos, histórias e vida. Comecei a dar aulas de primeiros socorros para jovens da cidade, transmitindo décadas de experiência médica para a nova geração. Pela primeira vez na vida, eu não era definida pelos meus relacionamentos. Eu não era a mãe de Matthew, nem a esposa de ninguém, nem a enfermeira do hospital. Eu era apenas Olga, uma mulher de 72 anos que lutou por sua dignidade e venceu. Certa tarde, quase 2 anos depois de tudo, recebi uma mensagem de texto de um número novo. Mãe, sou eu. Sei que você pediu espaço e eu respeitei. Só queria que você soubesse que estou bem. Tenho um emprego estável, um apartamento pequeno, uma vida simples. Estou livre de dívidas há 6 meses. Pela primeira vez, estou realmente orgulhosa de mim mesma. Você não precisa responder. Eu só queria que você soubesse que te amo. Encarei a mensagem por um longo tempo. Meus dedos pairaram sobre o teclado, hesitantes. Finalmente, digitei algo breve. Que bom para você. Cui disse. Não foi reconciliação. Não foi perdão completo, mas foi uma ponte pequena, frágil, mas real. Guardei o celular e fui para o meu lugar favorito no deck. O sol se punha sobre o oceano, pintando o céu com cores que nunca se repetiam exatamente. Cada pôr do sol era único, irrepetível, belo à sua maneira, assim como esta vida que eu construí. Não era a família que eu havia imaginado quando jovem. Não era o final de conto de fadas onde todos se perdoam e vivem felizes para sempre. Era algo mais real, mais complicado, mais honesto.
Era uma vida em que eu escolhia a minha paz em vez da aprovação dos outros, em que eu defendia os meus limites mesmo que isso significasse ficar sozinha, em que eu aprendi que amar não significa sacrificar-se até desaparecer. O som das ondas preenchia o silêncio. Mas já não era um silêncio vazio. Era um silêncio repleto de possibilidades, de dignidade recuperada, de lições aprendidas. Pela primeira vez em anos, o som das ondas não competia com vozes que exigiam o que nunca lhes pertenceu. Só havia o mar, a brisa e eu. Finalmente livre. Finalmente em paz.